Hey ya, 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 hey ya. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Teres e nesse vídeo eu vou contar algumas dessas coisas aleatórias que eu tinha que fazer durante a minha formação de pedagogia aqui na Suíça. Coisas que eu tinha que estudar, fazer, aprender, além de estar dentro da sala de aula. Vamos lá. Tá, a primeira coisa que todo mundo se pergunta, porque a gente precisa saber isso para virar uma professora da escola fundamental, é que a gente teve que fazer um tour de esqui de 2 dias, em qual a gente tinha que alugar todo o material, levar comida para 2 dias, levar tudo para dormir numa cabana durante uma noite nos Alpes, em qual a gente fez um tour guiado, que era, na verdade, era muito legal. É um pouco puxado pra mim, pessoalmente, porque eu nunca tinha feito e são 2 dias de mais ou menos 8 horas de ou andar com os esqui, que são uns esquis especiais que tem tipo um negócio embaixo pra você poder caminhar subindo a montanha, que geralmente quando se vai esquiar é com um teleférico, né? Daí você não precisa subir tudo. Mas a ideia era da gente fazer todo esse esforço físico para subir a montanha, depois descer, que era, nossa, era bem difícil porque era fora da pista, que a pista ela é preparada, é uma neve boa. Mas quando você desce fora da pista, e no nosso caso o tempo não estava muito bom, já tinha chuva que caiu em cima da neve, então ela ficou toda gelada, tipo de gelo, dura. Então a gente tinha que descer lá, umas partes meio difíceis para descer. Algumas pessoas se machucaram na cara porque caíram, mas nada muito, muito grave. Mas teve momentos em quais a gente se perguntou: nossa, por que a gente faz isso? E por que nós, professores, ou nós, futuros professores, temos que ser formados tão ampliamente em coisas que a gente nunca vai ensinar, que mas é assim a formação dos professores aqui na Suíça. A gente sabe um pouquinho de tudo. Aqui na Suíça, depende um pouco do lugar onde você estuda pedagogia, mas você está sendo formado para dar todas as matérias que tem no ensino fundamental. Então também educação física, música, as línguas, todas as matérias. E nossa, os professores da educação física, eles querem desafiar a gente, eles querem que a gente fica mais esportivos. Por isso que eles fizeram tão duro também. No fim do primeiro dia, eles falaram pra gente: ah, vocês fizeram muito bem, vocês não reclamavam muito, que no ano passado, eles falaram, tipo, na metade da rota, a Rega tem que nos buscar aqui. A Rega é como se fosse uma ambulância de helicóptero para as montanhas, que busca pessoas que caíram fazendo, sei lá, esqui, coisas assim, que lá nas montanhas não se chega com o carro, né? Daí para buscar as pessoas vem o helicóptero, que tinha pessoas, tipo, pedindo serem buscados pelo helicóptero porque estavam tão acabados. Mas eles falaram: não, a gente não deixa vocês pararem, vocês têm que fazer toda a rota. Mas nos contaram essa história para mostrar que no ano passado as pessoas eram, tipo, mais fracas, assim, e que a gente fez bem, mas aí continuando dizendo que eles querem que todo mundo chegue nos seus limites e que por isso vão fazer o dia depois mais puxado ainda. E nossa, eu já tava com dor nos pés muito grande. Eu tava muito tipo, o que? Se eu soubesse que se teria que reclamar pra depois não ter que fazer mais, eu teria reclamado mais. E no dia seguinte, no final de tudo, quando eu tava tirando os sapatos dos meus pés, nossa, eles tinham muita bolha. Já no primeiro dia, isso, eu tava sofrendo muito. Mas no final, eu tava muito orgulhosa de mim, que eu tinha conseguido, que eu nunca tinha feito uma coisa similar antes. E foi legal também de fazer com todo mundo junto e saber que todo mundo conseguiu. Uma outra coisa que eu achei bem puxada durante a nossa formação
era que a gente tinha que aprender um instrumento, ou violão ou piano. Eu aprendi piano. Em 2 anos eu tinha que aprender a tocar no nível de eu poder acompanhar uma turma cantando. Então não tinha que ser aquela música muito elaborada, só assim, básico para acompanhar. Mas mesmo assim, foi bastante esforço, bastante tempo para se dedicar a aprender um instrumento do zero. Na faculdade tinha várias salinhas onde tinha pianos dentro, para o caso de você não ter um piano em casa. Uma outra coisa doida que a gente tinha que fazer é, na educação física era da gente ter que nadar através do lago que tem na cidade onde eu estudo. Então, todo mundo tinha que ir até onde as duas costas têm a menor distância, que são 800 metros, e todo mundo tinha que conseguir atravessar o lago nadando. E tava tudo planejado, porque nos lagos tem uns barcos que passam sempre num certo horário, que são como se fossem uns ônibus, mas na água. Então a gente tinha que ver, ou não a gente, mas quem planejou tinha que ver para não se cruza com esse horário que vai passar o barco. Acompanhando a gente tinha uns barquinhos. Esse barco, ele foi junto com o grupo e para o caso de alguém passar mal, sei lá, poder entrar no barco. No nosso grupo tinha uma pessoa que não conseguiu, que tinha que parar de nadar porque estava passando mal. Daí ela podia entrar no barco para eles levar ela até a outra costa, mas ela tinha que refazer no ano depois. Isso porque educação física aqui também inclui você ser professor de natação. Nem em todos os casos, mas no nosso caso, sim, a gente é formado para ser professores de natação também. E, tipo, a gente quase não aprendeu muita coisa sobre ensinar natação. Tipo, se eu teria que ensinar natação, eu teria, tipo, nossa, eu tenho medo de deixar alguém afundir, sei lá, morrer na água, porque a gente tinha um dia, esse dia atravessar o lago, um dia de segurança, de salvar a vida, mas era um dia. Tipo, eu não sei salvar ninguém, sabe? É, e mais um dia com umas coisas didáticas básicas, em qual a gente tinha que ir para uma piscina, fazer uns jogos que a gente pode fazer com as crianças para ensinar a nadar. Mas, tipo, eu não me sinto preparada para ensinar isso, mas eu me sinto assim em várias coisas que a gente, tipo, é qualificado em dar aula, mas eu sinto que a gente não fui treinado o suficiente para poder fazer isso. Tem uma matéria que se chama Natureza, Homem e Sociedade, e essa matéria abriga vários assuntos: história, física, química, geografia, filosofia, meio que todas as humanas e algumas outras matérias estão nessa matéria combinados. E na aula de didática dessa matéria, a gente fez uma excursão de uma tarde. Nessa excursão, a gente fez várias coisas, que a ideia dessa excursão era de dar exemplos em excursões que a gente pode fazer com as crianças. Especialmente focado em excursões na floresta que a gente pode fazer e atividades que são legais para aprender. E, entre outras coisas, a gente tinha que ir buscar. A gente tinha, não lembro, 30 minutos para ir lá, pegar umas sacolinhas e buscar cocó de animais. Todos os cocós que a gente vai achar. E tínhamos que colocar numa sacola, depois levar para o lugar que a gente se encontrava. Daí a gente tinha que colocar em ordem, segundo o tipo de animal que é. Se é mamífero, se é inseto, se é peixe, daí colocar todos os cocós no grupo que corresponde e analisar como que são os cocós. E também nessa excursão, essa era bem legal. Todo mundo recebeu uma garrafinha de água quente que tinha a mesma temperatura para todo mundo. Daí a professora falou: agora vamos esperar 10 minutos. Vocês podem fazer com a garrafinha o que quiserem, mas a meta é da água não esfriar. Vamos ver quem que vai conseguir deixar a água o mais quente
depois desses 10 minutos. Daí todo mundo tinha que achar jeitos de como isolar, né, essa água. E depois ela veio ver com um termômetro quem que conseguiu isolar o mais. E era bem legal porque, tipo, todo mundo achava que tinha a melhor ideia, né? De, sei lá, alguém colocou dentro da jaqueta pra deixar quente. Mas, por exemplo, essa água que tava lá no corpo era a que mais esfriou de todos, que nem todo mundo esperava, né? Que isso vai acontecer. Outras pessoas colocavam na terra, outras pessoas colocavam dentro da mochila, várias ideias diferentes. E essa é uma das ideias que a gente pode fazer também com as crianças para explicar esse processo e tal. Uma outra coisa que a gente tinha que fazer era na matéria de artesanato, ou eu nunca sei como traduzir porque não existe no Brasil, mas é uma matéria em qual se faz muitas coisas com as mãos, por exemplo, fazer tricô, trabalhar com madeira, coisas assim. E uma das coisas que a gente tinha que fazer, dependia do grupo, mas o meu grupo tinha que fazer um ave de madeira. Daí a gente tinha que cortar todas as partes, pintar, colocar os fios e tal. E demorava muito tempo para fazer. De novo, para a matéria de educação física, a gente tinha uma semana inteira que a gente fez um acampamento, uma excursão, que daí a gente dormia em tendas militares, tipo umas tendas bem grandes que cabiam umas 20 pessoas. E todos os dias dessa semana tinha vários tipos de esportes diferentes. Pra gente, tipo, poder ter a oportunidade de poder experimentar várias coisas diferentes. Por exemplo, de fazer caiaque, fazer tiro com arco, fazer natação. E cada pessoa tinha que preparar algum tipo de esporte. Teve que aprender primeiro a fazer e depois como que vou ensinar para os outros a fazer alguns exercícios durante mais ou menos uma hora. Então, eu e mais uma pessoa juntos tínhamos que fazer patim de rodas. Eu não sei fazer patim de rodas, então eu tinha que aprender primeiro, que já aprendendo eu caí e eu me machuquei e eu não consegui dominar super bem, mas enfim, no final conseguia dar aquela aula de uma hora. Mas é mais uma dessas coisas que a gente se pergunta por que a gente tem que fazer todas essas coisas, sabe? Tipo, por que eu preciso ser uma pessoa sábia? Alguma pessoa que sabe todas as coisas. Mas faz parte da nossa formação. Essa matéria que é bem ampla, que abriga essas todas, muitas matérias. A gente estava falando sobre as religiões do mundo. Daí a gente foi visitar uma igreja que está no lado da nossa faculdade e uma sinagoga, que a gente tinha um tour de um rabino que explicou as coisas da religião deles. Uma coisa que era muito legal é que a gente ensina ou inglês como língua estrangeira ou francês. Você pode fazer os dois também, se quiser. Junto com essa formação, tem a exigência de você ter passado um tempo num país que fale essa língua. Então, por exemplo, para poder ensinar francês, você tinha que passar pelo menos 4 semanas na França. Ou num outro lugar que fale francês, sei lá, Canadá. E de inglês a mesma coisa. E nesse país você podia fazer ou um curso de idioma, ou você podia fazer um estágio, por exemplo, dando aula, você podia trabalhar numa coisa de voluntariado, ou simplesmente viajar também. E esse tempo foi um tempo muito legal, indo pra fora para conhecer pessoas, também de estar imerso, né, numa outra cultura, de conhecer mesmo, que a França tá mesmo no lado da Suíça, né, e tem mesmo uma parte que fala francês aqui na Suíça. Ah, claro, se podia ficar também dentro da Suíça, mas na parte que fala francês. Tinha uma matéria que era muito legal, mas era optativa sobre sexologia, que deu muitas ideias de como que se pode tratar esse tópico meio difícil, né, com as crianças. E dando ideias muito básicas, como por exemplo, de poder falar os seus próprios limites. Por exemplo, com crianças já pequenas se pode fazer isso, nem só no sentido sexual, mas em geral, por exemplo, não vem muito perto de mim, eu não gosto, ou não bate em mim.
ou você tá muito perto, não tô gostando, não me toca. Coisas assim, são coisas mais básicas que se pode já aprender com crianças pequenas, né? Mas também coisas como, por exemplo, e era bem legal pra gente, inclusive, fazer, mesmo que a gente já é adulto, mas, por exemplo, eles nos deram umas plasticinas, com quais a gente tinha que tentar fazer os órgãos reprodutivos. Mas muitas ideias dessas pra, sei lá, pra que se entende mais as coisas também, né? Era mesmo muito interessante esse curso e também ajudou um pouquinho a ter uma ideia de que se pode abrigar esse tópico que é difícil, né, de ensinar na aula. Também tendo muitos pais que talvez não querem, como que se pode, tipo, explicar que, a gente não vai ensinar, tipo, coisa ruim pra eles. É para eles poderem se proteger, para eles poderem estar seguros, para eles se conhecerem melhor, tudo isso. Outra aula de didática de música é uma daquelas que eu mais gosto. Geralmente a gente canta na aula, também faz vários jogos rítmicos com instrumentos. A gente tocou coisas muito básicas, sabe? E o professor que estava ensinando, agora toca você, agora você, tipo, faz esse tal ritmo. Eram sempre muito ativas. Eu gostei das aulas de música. Outra coisa que fazia parte da nossa formação, além de estar na aula, estudando, escutando as palestras e tal, era de fazer muitos estágios, que fazia parte em toda a formação nossa. É sempre difícil de mostrar nos vídeos como que é realmente na aula, ou sei lá, tudo que tá acontecendo, porque na Suíça tem leis bem rígidas de você não poder filmar pessoas sem saber, especialmente com crianças. E a gente tinha regras muito rígidas de não poder filmar crianças para que não se pode ver aparecendo o rosto e tal. Então, eu nunca posso mostrar muito como que era na prática. Avisando que, além de todas dessas coisas meio loucas, muito, sei lá, na natureza, muito ativas, a gente tinha muitas aulas normais, sem muito para contar, porque elas eram mesmo, sei lá, estudar. E essas são as coisas que aconteceram além de estar dentro da sala de aula. Não para vocês pensarem que, nossa, na Suíça só se brinca durante a formação de pedagogia. A gente brinca muito, a gente faz muitas coisas legais e algumas coisas que, sei lá, nem todo mundo acha muito legal, mas a maioria dos estudos continua sendo estudar, fazer trabalho, escrever coisas assim. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like e até a próxima vez!